Antes de começar o vídeo de verdade, eu queria pedir desculpa pelo vento que tá fazendo um pouquinho de ruído no vídeo. Eu espero que isso não atrapalhe o entendimento de vocês. E apesar de hoje ser dia 1º de abril, eu não vou contar mentiras. Então que Deus me ajude nesse vídeo. Amém. Oi, seja bem-vindo às redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Meu nome é Gabriela e assim como você, eu sou filha de Deus, de Maria e de São José. Você sabia que existe uma diferença entre decisão e sentimento? Bem, essa pergunta soa meio óbvia, porque na verdade ela é óbvia. Quando a gente para pensar e para falar em decisão e sentimento, a gente vê que são coisas diferentes. Mas no dia a dia, às vezes a gente acaba confundindo ou tratando coisas que são decisão como sentimento. Esse assunto é muito importante para a nossa vida pessoal, com o relacionamento com as outras pessoas e com Deus também. E felizmente eu vejo que ele tem crescido no meio católico, tem alguns jovens falando sobre isso, mas eu quis trazer ele aqui também porque ele me é muito importante. A Natália Dutra, que é uma influencer católica que eu gosto muito, fez um vídeo sobre isso há alguns anos e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para vocês verem também. Antes de eu fazer o retiro de Crisma, eu ficava muito apegada no sentimento. Eu ficava pensando assim, mas será que eu não amo Deus de verdade? Porque eu não sinto tanto amor por Ele assim como as pessoas dizem. Ou eu achava que eu estava sempre pecando contra o primeiro mandamento, porque eu não sentia que eu amava Deus sobre todas as coisas. Ou então eu não me sentia amada por Ele, eu não sentia que eu acreditava nos milagres, eu não sentia a presença real de Jesus na Eucaristia. E eu me culpava por causa disso. O que eu sentia então era remorso e desapontamento, porque eu estava me agarrando não na decisão de amá-lo, mas no sentimento. E então eu fui fazer o retiro e eu lembro que uma das primeiras perguntas que o pregador fez era quem não acreditava em Deus. E por dentro eu não sentia que eu acreditava em Deus. Eu fiquei com muita vontade de perguntar, mas o sentimento de vergonha foi maior, de fazer feio ali na frente dos meus amigos e da minha família foi maior. Então eu fiquei com a mão baixa, só que eu não sentia aquilo. E como vocês podem ver, eu tô falando muito de sentimento aqui, porque era uma coisa na qual eu me apegava muito. E teve um momento do retiro, que eu não vou expor aqui qual é, porque talvez você adolescente ainda vá fazer esse retiro, mas tem um momento que a gente é colocado para conversar ali com Deus. E eu acho que foi a primeira vez que eu me entreguei de verdade nas mãos dele, porque eu vi que as minhas amigas estavam sentindo e elas falavam quão bom era. E eu estava começando a sentir a presença dele nos meus amigos e na missa e nos pequenos momentos, mas eu queria ter aquela certeza, eu queria sentir de fato aquele amor dele por mim e meu amor por ele. Então eu falei assim, Jesus, se você quer que eu sinta, vamos lá, porque eu quero muito, mas se você quiser me manda. E eu acabei sentindo ali uma coisa, e aí eu me emocionei bastante e tal, e depois daquilo eu pensei, então tá bom, então Deus existe, eu senti que Ele me ama, eu senti que Ele existe, eu senti que eu o amo também. E a partir daquele momento, as portas começaram a se abrir para mim, para eu entender que Ele realmente existia. E conforme eu fui pesquisando e amadurecendo um pouquinho mais na fé, porque a gente deve sempre estar em constante amadurecimento, a nossa conversão é diária, ela não se dá totalmente, a gente não vira santo do dia para a noite, eu fui entendendo que o amor é uma decisão. Então eu decido amar a Deus quando eu decido pelas virtudes, quando eu decido tratar bem o meu irmão, minha família, meu irmão que eu digo é todas as pessoas, mas o meu irmão também. Quando eu decido fazer uma coisa boa na escola, quando eu decido ir à missa, quando eu decido rezar, é muito mais decisão do que sentimento em alguns momentos. E o sentimento não é ruim, muito pelo contrário, você não precisa repudiar o sentimento como se ele fosse uma coisa do demônio, porque não é. Deus permite o sentimento porque Ele nos ama muito. E olha só pra mim, a minha porta de entrada foi através do sentimento. O sentimento me foi importante no início da caminhada, mas eu precisava entender que eu não podia me apegar ao sentimento. Então não são todos os dias que eu acordo como naquele dia do retiro de Crisma, sempre sentindo lágrimas e sentindo o arrepio e o choro e a unção. Nem sempre eu tô sentindo isso. E nesses dias eu preciso me agarrar na certeza que Deus me ama e na decisão que eu tenho de amá-lo. Pensa, por exemplo, quando você acorda para ir na missa no domingo. Às vezes você não tá com vontade, você não tá lá super empolgado e sentindo mas você decide ir.
você decide provar o teu amor a Deus, você decide mostrar que você o ama. E pensando não só no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento do dia a dia. Pensemos em uma mãe que acabou de ter neném e ela tá muito cansada, sentindo muita dor e o neném chora no meio da noite. Tudo que ela sente é cansaço e dor, mas ela decide levantar da cama para amamentar aquele neném porque ela o ama. Às vezes ela não sente tantas coisas boas naquele momento, mas ela decide fazer aquilo. Então a gente tem que parar de se apegar tanto no sentimento. Por exemplo, se eu tô sentindo vontade de socar alguém na rua, eu vou socar essa pessoa? Não, eu não preciso. Mas como nós somos humanos, naturalmente imperfeitos, a gente vai sentir coisas ruins, nem sempre a gente vai sentir coisas maravilhosas. Então a gente tem que se apegar na decisão. Nós temos que lembrar que Jesus decidiu morrer por nós, porque Ele nos ama. E assim também a gente pode morrer um pouquinho a cada dia mais pro pecado e viver para Jesus. Isso é uma decisão. Vamos aproveitar que a gente está no finzinho da quaresma para praticar ainda mais essa decisão. Eu falava para vocês na primeira sexta-feira do mês passado que a gente tem que decidir escolher uma penitência. E se a gente for ficar muito apegado no sentimento, a gente logo vai desistir dessa penitência. Então a gente tem que ir firme com a decisão e com a certeza de que Deus nos ama. Se você não sente que Deus te ama, não se preocupe, tenha certeza que Ele te ama. Se um dia for chegar o dia para você sentir isso, Ele vai permitir. Mas se você ainda não sentiu, não se preocupe. Muitos santos, na verdade todos os santos passaram por algum momento da vida de secura espiritual, de não sentir nada. E isso não significa que Deus não os amava, muito pelo contrário, Deus ama muito a cada um de nós, mesmo que a gente não sinta a cada segundo. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que nós possamos nos preparar bem para a Semana Santa que se aproxima, para a gente celebrar ainda melhor a Páscoa. Eu vejo vocês na próxima primeira sexta-feira do mês. Que Deus abençoe a todos e salve Maria Santíssima. Tchau! Tá me ventando muito, né? Você avisa? A franja tá, certo? Nossa, tá ventando bastante, né? Você sabia que há uma diferença entre razão... Será que tem que começar do começo?